A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na aula de hoje, a jornalista Ana Clara Ferrari vai falar com a gente sobre como o machismo tenta impedir as mulheres de entrarem na política. Meu nome é Ana Clara Ferrari, eu sou jornalista, atuo na Secretaria Nacional de Mulheres do PT e estou aqui para fazer a aula Como o machismo tenta impedir as mulheres de entrar na política. Então, para começar essa aula, eu vou abordar alguns pontos fundamentais. Primeiro, gênero e fake news, a conceituação breve de fake news, as origens da fake news, que, pasmem, tem a ver com mulheres, e as ferramentas do patriarcado para impedir as mulheres e o que fazer durante a campanha eleitoral, uma vez que a gente está conversando aqui com as postulantes a cargo público para as eleições de 2022. Então, vamos lá. Primeiro, em termos gerais e a qualquer tempo, basta as mulheres se posicionar sobre qualquer tema, seja ele da pauta feminista ou não, elas são atacadas ou deslegitimadas de alguma forma. E aí existem várias ferramentas. Tem a vingança pornográfica, que é distribuir imagens de cunho sexual, assédio moral, assédio sexual, silenciamento. Então, quando se trata de deslegitimar a voz da mulher em qualquer espaço, mas principalmente na política, vale tudo. Então, atacar a família, atacar parente, com quem a mulher se relaciona, a orientação sexual, o jeito que ela se veste, o peso do corpo, se ela está grávida, se amamenta ou não, a idade que ela tem e todas as facetas concretas e subjetivas da mulher são atacadas. É um espírito de permissividade que a sociedade machista cria para poder a todo momento dizer para a mulher: este lugar não te pertence. Você não deveria estar aqui. E pior, você está sendo violentada porque você quer, porque você não deveria estar aqui. Então, a lógica da desqualificação moral a qualquer preço é uma prática historicamente utilizada pelo patriarcado contra as mulheres. E, a partir disso, a gente tem que começar a entender que, quando se trata de fake news, a verdade, ela simplesmente não importa quando o objetivo é desqualificar e silenciar alguém. Nós do PT, né, infelizmente, já estamos muito acostumados a esse tipo de abordagem, a gente se defende disso, mas é algo que está sempre colocado e que a gente precisa combater. No entanto, quando se trata da questão de gênero, o buraco, como sempre, é um pouco mais embaixo. Então, vamos lá. Qual que é a conceituação de fake news? As fake news, elas não são apenas uma mentira ou um boato, porque isso sempre existiu na humanidade, né? Uma mentirinha aqui, um boato de inverdade ali. Mas qual que é o grande pulo do gato das fake news? Elas se caracterizam principalmente pela disputa política em formas de matérias noticiosas com conteúdos distorcidos para alimentar uma perspectiva política. A gente viu isso muito na pandemia. Muitos artigos científicos com aqueles sites que têm uma cara ou noticiosa ou acadêmica para dar um ar de verdade. Então, ela tem uma aparência de verdade, mas em seu conteúdo ela tem ou uma desinformação, ou uma mentira, ou um conteúdo distorcido, com o objetivo de alimentar uma perspectiva política. No caso, também se chama fascismo e autoritarismo. Então, ao se travestir de verdade, as fake news elas são muito mais difíceis de combater do que uma mentira. Então, não basta você só dizer, isso é mentira. A pessoa vai falar, não, mas é a minha opinião. É a opinião, olha aqui, né? É o famoso
tiozão do Zap ou a tiazona do Zap, entendeu? Então, essa metodologia é muito mais difícil de combater do que uma mentira que não se sustenta na realidade. A partir disso, a gente precisa começar a entender como que surgiu esse termo, ou seja, como que as fake news, esse termo aplicado a uma disputa política que corrói todo o debate público e inviabiliza o espaço democrático, esse termo ele foi utilizado pela primeira vez pela Hillary Clinton em 2016, com essa finalidade específica, tá, gente? Fake news é um termo em inglês que muito provavelmente já foi utilizado antes disso, mas com essa conotação e essa definição foi com a Hillary Clinton. E vejam vocês a principal diferença. A Hillary, ela já era atacada por tabloides com mentiras. Acho que todo mundo conhece o caso de que ela tinha um bebê alienígena, ou de que ela, enfim, não tinha 3 pernas, enfim, mentiras do nível completamente fora da realidade. Então, não era... Havia algo novo em 2016 e ela falou isso em discurso, e era algo que estava corroendo as bases da democracia norte-americana, que culminou na eleição do Trump, e o resultado a gente vê. No mesmo ano que Hillary Clinton faz essa declaração pública e chama atenção sobre a questão da fake news, a presidenta Dilma Rousseff estava sofrendo um golpe aqui no Brasil, amparado pela mídia, e com estratégias de deslegitimação e silenciamento da sua voz, do seu corpo e da sua legitimidade enquanto presidenta eleita. A gente não precisa recordar aqui, né, todas as violências que a Dilma Rousseff sofreu ao longo, né, do golpe que foi instaurado aqui no Brasil, mas é importante a gente sempre reforçar a questão das capas de revistas que foram feitas, a questão do adesivo que foi feito, porque se difere de um ataque a um posicionamento político dela. É um ataque diretamente ao gênero dela. E aí, a Dilma, em outras entrevistas que a gente já fez com ela fala muito disso. Ela fala, em um golpe, a mentira prevalece. E qual que é a mentira? Que a pessoa, no caso a mulher, não está apta para dirigir o país. Então, esse foi a grande manobra misógina do golpe que eles se utilizaram. E aí, depois, na eleição de 2018, se utilizaram de forma deliberada, né? Não sem questão de gênero, mas enfim, de todas as formas, para poder incidir sobre o processo democrático brasileiro. E outro exemplo que a gente pode resgatar para falar dessa combinação nefasta entre fake news e machismo é um estudo da Universidade Federal Fluminense, A Pequena Política e as Fake News contra a Candidata Mulher nas Eleições Presidenciais de 2018, em que as pesquisadoras categorizaram as principais vias de ataque contra a então candidata à vice-presidência, Manuela Dávila. Então foi a religião, a aparência e comportamento, a atuação social e posicionamentos delas a partir de temáticas de governo, história e política, e direitos das minorias. Mas se vocês lembrarem, não foi uma discordância política do tipo, não concordo com esse posicionamento, talvez isto seja melhor para o país, ou aquele outro caminho seja melhor para o país. Houve toda uma articulação com montagens de fotos, de desvirtuação de falas, manipulação de áudios, invenções descabidas com aparências de matéria, ataques à família, ataques à integridade física, à integridade moral da Manuela. E tudo isso foi utilizado não só como instrumento de disputa política eleitoral, mas para deslegitimá-la enquanto pessoa capaz de exercer um cargo público por ser mulher. Entendem que essa é a principal conexão entre fake news e machismo. Então, é dentro desse espaço que as mulheres, né, a todo tempo, não só agora, antes e muito provavelmente vai demorar para a gente transformar essa sociedade, mas as mulheres elas têm
que estar preparadas para enfrentar essa situação, né? Isso na vida política como um todo e mais especificamente do tema que a gente está tratando na comunicação. Então, aqui agora eu vou falar sobre 5 eixos principais de que o machismo se utiliza para atacar as mulheres, principalmente neste momento de campanha eleitoral. Esses eixos, né, eles não são próprios do período eleitoral, eles são utilizados a todo e largo momento, quando elas estão disputando, quando elas ocupam o cargo, quando elas saem do cargo, mas nesse momento eu trouxe aqui os que eu achei mais relevante para vocês poderem preparar estratégias e nós vamos pensar juntas em o que a gente pode fazer. Então, a primeira estratégia utilizada pelo patriarcado é a questão do padrão de beleza, que a Agnes tratou brilhantemente na primeira aula desse bloco, né? Então, é aquela eterna inadequação. Se ela é magra porque ela é magra, se ela é gorda porque ela é gorda, se ela é alta porque ela é alta, se ela é baixa porque ela é baixa, o comportamento, a voz, a fala. Tem parlamentares que são desqualificados por causa de um timbre de voz, né? Isso não diz absolutamente nada sobre o que ela tem a oferecer no sentido de melhoria e transformação da sociedade. O segundo ponto é estado civil e sexualidade. Vai ser um problema se ela é casada, vai ser um problema se ela é separada, se ela é mãe com filho pequeno, se ela é mãe com filho grande, se ela não quer coisa no ideário da sociedade machista. Então, tendo clareza de que, né, estamos diante, né, a gente já sai numa corrida de obstáculos, enquanto os homens vão em uma corrida livre, a gente precisa ter essa clareza de que não se trata de uma limitação individual da mulher, né? Principalmente você, candidata, que vai disputar, é importante a gente pensar que essa é uma questão coletiva que precisa ser combatida e precisa ser denunciada, mas não se trata de uma limitação individual, né? Se trata da profunda desigualdade de gênero que acomete nossa sociedade. A partir disso, o que a gente pode fazer na prática em relação a isso? É claro que nós não vamos resolver a desigualdade de gênero nem a sociedade patriarcal em uma eleição. Mas é possível, né? E a Secretaria Nacional de Mulheres do PT está sempre ativa e vigilante em relação a isso, sobre as ações que são possíveis fazer. Primeiro ponto, toda e qualquer ação, ela deve ser coletiva, né? Então, você candidata que foi vítima de algum tipo de violência política de gênero, você precisa reunir a sua equipe e pensar sobre o que fazer, certo? Decisões individualizadas geralmente tendem a ter mais sensibilidade. Segundo ponto, principal, tomar as medidas cabíveis, né? Ter uma equipe jurídica bem afinada, né? Você pode ter a sua equipe jurídica própria de campanha, caso não tenha, o partido também disponibiliza equipe jurídica e acioná-la a todo momento para saber o que precisa ser feito, danos morais, injúria, difamação, calúnia, tudo isso é passível de entrar com processo e vencer. Segundo ponto, acionar secretarias e coletivos de mulheres do PT do seu estado e região. Procure a sua secretaria estadual, procure o seu coletivo de mulheres, acione as mulheres dos movimentos sociais para juntas denunciar e não permitir que a democracia seja plena para mulheres e homens, tá? Equipe de comunicação. Preparar e dialogar e tirar estratégias de gestão de crise específicas para esses casos. É muito importante já entrar na campanha, né, bem afinada com a sua equipe de comunicação para dar conta dessas questões. Por fim, o recado agora vai para a sua equipe de campanha,
né? É importante que a equipe de campanha mais próxima da candidata auxilie e se atente para preservar a saúde mental e a integridade física da candidata. Então, coordenadoras de campanha, responsáveis por agendas, né, as pessoas que estão aí no núcleo duro da campanha, é importante ter essa sensibilidade e preservar a saúde mental e a integridade física da sua candidata. Eu estou à disposição, esses são os principais pontos que a gente elabora a partir daqui. Estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e sucesso. Eu vejo vocês em 2022, na vitória. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá a todas e todas, meu nome é Nalu Faria, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e também do Partido dos Trabalhadores, sou membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e hoje a gente está aqui para falar sobre o patriarcado, o capitalismo e as ameaças sobre os nossos corpos. É importante a gente partir de duas questões. Primeiro, a gente pensar como que esse tema do patriarcado, do capitalismo e o controle sobre os corpos das mulheres tem a ver com o que a gente chama de uma dimensão sistêmica, portanto, que tem a ver com como se estrutura o atual modelo e como, nesse aspecto do controle sobre o corpo, estão entrelaçadas as dimensões de classe, de raça e de gênero. Isso é muito forte e muito presente na cultura de nosso país. Mas ao mesmo tempo a gente olhar também tanto como que em determinados contextos essas questões ganham nuances diferentes que tem a ver também com o segundo elemento, que é como que nós estamos numa correlação de forças na sociedade, uma vez com que nós sabemos que a partir da luta dos oprimidos e das oprimidas, esses temas estão colocados na agenda política, em particular para o movimento feminista, para o movimento LGBT, para o movimento antirracista, mas que também é parte da agenda cada vez mais do conjunto dos movimentos sociais, não só no nosso país, mas no mundo, e também uma agenda já de muitos anos, de muitas décadas, na esquerda, na verdade na esquerda de 2 séculos, né? Mas no nosso partido, no Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação. E quando eu coloco esse tema da dimensão sistêmica, justamente a gente pensar que o capitalismo, quando ele se organiza, ele precisou, ele utilizou o que eram formas de opressão que já existiam, como por exemplo a opressão das mulheres, o que a gente chama do patriarcado, e criou novos contornos. No nosso caso do patriarcado, a gente coloca que inclusive ele aprofundou o patriarcado, aprofundando o que era a divisão sexual do trabalho e separando o que é a esfera da vida, da produção e da reprodução, e colocando a esfera da produção como a esfera do trabalho, da economia, da política, do público e da reprodução, da família, do afeto, do não trabalho, mas que é na verdade o trabalho doméstico e de cuidados, do privado. E com isso colocou que o lugar das mulheres era nessa esfera privada, na família, mas a gente coloca sempre que isso é um elemento estruturante do modelo econômico, uma vez que o trabalho que nós mulheres realizamos, e realizamos de uma forma imposta e como um trabalho desvalorizado, que é o trabalho doméstico de cuidados, ele é fundamental para sustentar a vida humana. E quando a gente fala da interrelação com o racismo, e no nosso país isso é muito evidente, com como o colonialismo, para estruturar o capitalismo, precisou e utilizou do racismo, e isso define também o que é ser mulher nas nossas sociedades. Ou seja, o ser mulher está definido não só pela dimensão de gênero, mas nessa imbricação com classe e raça,
e, portanto, o que o capitalismo foi definindo como um modelo adequado de feminilidade, ele tem um corte de raça e de classe, ou seja, as mulheres da classe dominante têm formas de organizar a sua vida que é diferente das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras. Isso é muito evidente no tema do corpo, no tema do que é a imposição do modelo de feminilidade, da construção da subjetividade, das atribuições do que é ser mulher, mas a gente nunca pode desconectar essa dimensão da sexualidade, da maternidade, da subjetividade, da dimensão do trabalho. E eu acho interessante a gente já fazer uma conexão com o tema do nosso contexto atual, antes da gente desenvolver um pouco mais o que é essa dimensão do controle sobre os corpos. Nesse momento, né, nesse contexto histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, de uma reação da direita e com a imposição de uma economia ultra neoliberal, mas que ao mesmo tempo com ataques frontais à democracia e com uma agenda muito conservadora, o que a gente vê? A gente vê que justamente para o neoliberalismo se impor nesse momento, ele tem que destruir o mínimo de democracia que foi estruturado nas últimas décadas em várias partes do mundo, em particular aqui no Brasil, mas também esse conservadorismo como uma forma de reimpor padrões de comportamento, de controle sobre a sexualidade, que nós temos chamado como que para o sistema capitalista, e quando a gente fala sistema capitalista, nós estamos falando de um sistema que é patriarcal, que é racista, que é LGBT-fóbico. Para esse sistema é como que se ele estivesse dizendo: eu preciso colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas no lugar é voltar as mulheres para casa, reimpor um controle sobre a sexualidade, atacar direitos que foram construídos nas últimas décadas. E é nisso que a gente fala, como que a questão de gênero está no centro desse embate nesse momento, não só com essa imposição e com essa busca de naturalização de um modelo de família, quando a ministra Damares, por exemplo, diz que o Brasil vai voltar a ser um país que os meninos usam azul e as meninas usam rosa, por detrás está colocado isso, né? Para eles é como se existisse uma desordem, para nós é porque nós estávamos justamente revertendo essas imposições e ampliando a autonomia e a liberdade. E claro que isso tem a ver também com a imposição da agenda econômica neoliberal, de diminuição do emprego, de diminuição da renda, de desproteção social e, portanto, de mais sobrecarga para as mulheres nessa questão da sustentabilidade da vida. E aí nós sabemos que um dos elementos que tem sido largamente utilizado para isso é essa dimensão da ideologia de gênero, mas também são os discursos religiosos desde uma perspectiva fundamentalista, isso tanto nas igrejas neopentecostais, mas também em setores do catolicismo, e a gente sabe que isso vem em alguns aspectos desde os anos 90, por exemplo, nos anos 90, grupos de Opus Dei nas conferências da ONU, já utilizando essa dimensão de se contrapor à ideologia de gênero para tentar restringir o reconhecimento de direitos das mulheres e das populações LGBT, então isso é parte da estratégia desse momento dos setores dominantes para impor essa agenda conservadora, ultraneoliberal e de ataques à democracia, como a gente colocou. Comunicação foi o tema das aulas desta semana. Amanhã, na roda de conversa, as participantes se encontram para trocar experiências e trazer ainda mais conhecimentos para nós. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.